Olá, meus lindos! Bom dia, boa tarde e boa noite! Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, tá? Vocês estão fazendo a sua higienização, estão lavando bem as mãozinhas, não é? E também não estão deixando de usar a máscara, né? Não deixa de usar a tua máscara, tá bom? Quando sair de casa, usa a tua máscara, tá bom? E também, usa o teu álcool em gel para passar na mãozinha, para quando pegar em qualquer lugar, passa o álcool em gel, tá bom? Atividade, vocês estão fazendo as atividades? Estão também fazendo as continhas de operações? Estão tirando a prova real, não é? Espero que todos tirem a prova real das continhas de operações. A aula passada foi de geografia. Também a gente vai ter o nosso momento maker. Então, presta bastante atenção no nosso momento maker, tá bom? Agora eu vou chamar o nosso amiguinho. Você sabe como é o nome dele? Ah, então você já sabe como é o nome dele, não é? É Cícero. Então, vem cá, Cícero. Os coleguinhas querem te ver. Oi, coleguinhas. Tudo bem com vocês, não é? Sabe que dia é hoje? Hoje é sexta! Ei! Gente, hoje é sexta. E segunda é o dia das crianças, o nosso dia. Ei! Dia 12 de outubro, o dia das crianças, o nosso dia. Então, aproveita esse feriadão que vai ter, tá? Brinca bem muito com o papai e com a mamãe. Pede também um brinquedinho, tá? Que eu quero o meu brinquedinho. Eu já pedi para a minha mamãe, para ela comprar um presentinho. Então, aproveita esse feriadão, brinquem bem muito. Ah, também, coleguinhas, não também deixe de estudar, tá? Um beijo. E um feliz Dia das Crianças para vocês. Tchau! Beijo, coleguinhas! Gente, hoje é sexta, segunda-feira é feriado, é o Dia das Crianças. Então, aproveite esse final de semana, aproveite esse feriadão. Curtam bastante, tá bom? E um feliz Dia das Crianças para vocês! E aí, meus lindos, vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje vai ser uma revisão de português. Então, a gente vai ver essa revisão. Então, na revisão vai ter tipo de frase, palavras com M ou N, vamos ter acento agudo e circunflexo, vamos ter o emprego do tio, tá bom? E substantivo próprio e comum. A gente vai fazer uma pequena revisão da terceira unidade do assunto de português. Então, presta bastante atenção, tá? Nessa aula, nessa revisão. Então, vamos agora para a nossa revisão de português. Vamos falar primeiro de tipo de frase. Então, o que é uma frase? A frase é um conjunto de palavras que, se juntada, dão sentido à nossa fala, ao que eu quero me expressar. Então, a frase também, ela pode ser composta, né, por apenas palavras. E quais são os tipos de frase? Então, os tipos de frase, temos frases afirmativas, negativas, exclamativas e interrogativas. A frase afirmativas são frases que ela afirma alguma coisa. Ela está afirmando. Vou dar exemplo.
o mamão está duro. Então, eu estou afirmando que o mamão está duro. Então, eu usei a frase afirmativa. Estou afirmando. Agora, a frase negativa. A frase negativa é quando a gente está negando algo. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de feijão. Então, eu usei o não, estou negando que eu não gosto de feijão. Então, eu usei a frase negativa. Agora, vamos falar da frase exclamativa. A frase exclamativa, ela indica admiração, espanto, alegria, não é? Vou dar um exemplo. Que dia lindo, né? Eu tô falando, eu usei uma frase exclamativa. Tô dizendo que dia lindo, não é? E a frase interrogativa. A frase interrogativa, ela indica uma pergunta. Vou dar um exemplo. Como você está? Eu estou fazendo a pergunta. Estou perguntando a você como é que você está. Então, eu usei a frase interrogativa. Agora, a gente também vai falar sobre o acento agudo e acento circunflexo. Então, os acentos agudo e circunflexo, eles servem para demonstrar qual é a sílaba mais forte, né? E indicar o timbre da vogal, diferenciar o sentido das palavras. Então, o acento agudo, né? Ele indica um som aberto, não é? E onde pode ser usado esses acentos agudos? O acento agudo ele pode ser usado nas vogais A, E, I, O e U, tá bom? E o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Então, em qual as vogais pode ser usado o acento circunflexo? Nas vogais A, E e O, que pode ser usado o acento circunflexo, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção nessas duas revisões. Então, agora eu vou falar sobre o substantivo. Substantivo próprio e substantivo comum. Mas antes de falar sobre o substantivo próprio e substantivo comum, você sabe o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome às pessoas, animais, objetos e lugares, não é? Então, o substantivo ele pode ser próprio e substantivo comum. O que é um substantivo próprio? O substantivo próprio é aquele que dá nome a um ser da mesma espécie. Também ele dá nome a lugares, não é? Há nome de pessoas, de rios, de escola. São um substantivo próprio e é escrito com letra maiúsculas, tá? O substantivo próprio a gente escreve com letra maiúscula. E o substantivo comum? O substantivo comum é aquele que dá nome a todos os seres da mesma espécie, não é? E ele se escreve com letra minúscula. O substantivo comum, ele se escreve com letra minúscula. Agora também a gente vai falar o emprego do tio. Você sabe qual o tio, o sinalzinho do tio? O sinalzinho do tio, ó. É esse aqui, não é? O pessoal diz que é uma minhoquinha. Então, o tio, ele é um sinal gráfico, né, que indica uma vogal nasal. E aonde podemos usar o tio? Só na vogal A e O. Então, a gente pode usar o tio na vogal A e O. Vou dar um exemplo. Se eu falo aqui
limão. Veja que eu acentuei o A, limão. E essa palavra aqui, ela está no singular. Que eu estou dizendo uma só fruta, limão. Ela está no singular. E quando eu falo a palavra limões, veja que tem aqui o O. Essa palavra aqui está no plural. Porque o plural indica mais de um limões. Então, veja que foi acentuada no A. E aqui, quando está no plural, eu acentuei no O. E lembrando que o tio, não é? Ele está sempre acentuado nas últimas palavras, não nas primeiras, tá certo? Sempre é nas últimas. O A e o O sempre é nas últimas palavras. E agora a gente vai falar sobre palavras com M e N, tá certo? M e N. Então, temos uma regrinha aqui. Antes de P e B, eu escrevo M, não é? E as outras consoantes eu escrevo N. Então, lembre dessa regrinha, tá? Vou botar uma palavra aqui e vocês vão ver a palavra aqui, ó. Vamos ver a palavra com M ou N. Então, vou botar uma palavra aqui. Cinto. Veja, aqui está uma consoante. Então, tem uma consoante, eu vou escrever o M. Mas se eu botar outra palavra, empada. Veja que aqui tem a letra P. Então, se tem a letra P, eu vou escrever o M. Porque antes de P e B, eu vou escrever o M. E nas outras consoantes, eu escrevo o N. Então, não esquece dessa regrinha, tá? Preste atenção, pega o livro, abre lá no assunto da terceira unidade, que tem todos os assuntos. Então, leiam, estudem, tá? Para fazer a nossa atividade. Então, vamos agora para a nossa continha de operações. Temos a continha aqui de multiplicação de 3 números para multiplicar. Então, aqui eu fiz a tabuada de 2 e de 3, porque a tabuada de 1 não precisa. Então, eu só fiz a tabuada de 2 e a de 3. Então, vamos começar multiplicando pelo número 2. Então, a gente vai multiplicar o número 2. 2 vezes 9. Quanto é 2 vezes 9? 2 vezes 9 é 18. Vou botar 8 e vou subir 1. Quanto é 2 vezes 8? 2 vezes 8 é 16. 16 com mais 1, 17. Boto 7 e sobe 1. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Com mais 1, 5. Quanto é 2 vezes 6? 2 vezes 6 é 12. Então, vou botar o 12 todo, certo? Agora eu vou multiplicar o número 3. Colocar o sinal de mais debaixo do 8 e vou agora multiplicar o 3. Quanto é 3 vezes 9? 3 vezes 9 é 27. Então, boto 7
e sobe 2. Quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 8 é igual a 24. 24 com mais 2, 26. Boto 6 e sobe 2. Quanto é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. 6 com mais 2, 8. Coloco 8 aqui, ó. E quanto é 3 vezes 6? 3 vezes 6 é 18. Então, eu vou botar o 8 aqui e o 1 vai ficar de fora. Agora, tem o próximo número, que é o número 1, que eu vou multiplicar. Então, debaixo do 7 eu coloco outro sinal de mais, que é a terceira parcela. Então, vamos lá. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 6 é 6. Então, tá aqui a minha terceira parcela da multiplicação por 1. Agora, eu vou somar essas 3 parcelas. 8, 7 mais 7 é 14. Boto 4 e vai 1. Então, 1 mais 5 é 6. 6 mais 6 é 12. 12 com mais 9, 21. Vai 2. 2 mais 2 é 4. 4 com 8 é 12. 12 com mais 8, 20. Boto 0 e sobe 2. 2 mais 1, 3. 3 com mais 8, 11. 11 com mais 2, 13. Boto 3 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 com mais 6, 8. Então, aqui está o meu resultado da minha continha de multiplicação de 3 números. Agora, eu quero saber se esse resultado está certo ou não. Eu vou fazer o quê? Vou tirar a prova real. Então, vamos tirar a prova real dela. Vamos botar aqui 8, 3, 0, 1, 4, 8, dividido por quanto? Por 132. Então, antes de eu começar a minha continha de divisão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha tabuada de 132, tá? Aqui, ó, de 1 até 9, a minha tabuada de 132. Agora, eu posso começar a responder a minha tabuada. Eu vou fazer 830. Onde é que tem 830? Na minha tabuada de 132. Então, eu vou procurar. Eu tenho aqui o mais próximo, que é por quanto? Por 6. Então, 132 vezes 6 dá 792. Vamos subtrair. 2 para chegar a 0? Não. Vou pedir ao meu amiguinho 1 e vai ser 2 para chegar a 10. Falta quanto? Eu já tenho 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 8. E esse 1 vai descer. 9 mais 1, 10. 10 para chegar a 13. Falta quanto? 3. Esse 1 vai descer. 7 mais 1, 8. 8 para 8, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o número 1. Então, vou botar aqui, ó, o número 1. Então, vou ver onde tem 381, ou igual, ou abaixo dele, tá certo? Na minha tabuada de 132. Vou procurar. Aqui não dá, então vai ser por quanto? Por 2. E vai dar 264. Menos. Então, 4 para 1, não. 4 para chegar a 11. Eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 7. 1 vai descer, então 6 mais 1, 7. 7 para chegar a 8, 1. E 2 para chegar a 3, 1. Eu posso dividir? Qual é o número que eu posso descer? O
4. Então, eu vou ver aqui, ó, onde é que tem 1174 na minha tabuada de 132. Vou procurar, eu tenho aqui por 8. Vai dar quanto? Vai dar 1056. 56. Vamos subtrair. Então, vai ser 6 para chegar a 14. Eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 8. E esse 1 desce. 5 mais 1, 6. 6 para chegar a 7, 1. 0 para chegar a 1 é 1. E 1 para 1, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 8. Então, eu vou ver onde tem 1188 na minha tabuada de 32. Vou procurar. Achei. Por quanto? Por 9. Que vai dar 1188. E vou subtrair. 8 para chegar a 8, nada. 8 para chegar a 8, nada. 1 para chegar a 1, nada. E 1 para chegar a 1, nada. Então, aqui eu fecho a minha continha de divisão. Esse número aqui, que está aqui, está igual a esse? Sim ou não? Sim. Então, quer dizer que a minha continha de 3 números, o resultado está certo. Então, nunca esqueça de tirar a prova real da continha que vocês fazerem. E também fazer a tabuada e estudar a tabuada, tá bom? E agora também façam a atividade na apostilha, tá? Não esqueça de fazer, faz a tua atividade e tire a prova real. E eu quero ver na próxima aula, tá bom? Vamos agora para o nosso momento maker. Separa aí os materiais. Uma garrafinha, palito de churrasco, tá bom? Bolinhas de gude. Então, aguarda só o segundinho que a gente vai começar a fazer o nosso joguinho do maker. Agora para o nosso momento maker. A gente vai fazer um brinquedo de cai ou não cai. Então, eu peguei uma garrafinha dessa, furei ela, tá vendo? Com prego quente, mas vocês pedem para o papai ou a mamãe furar, fazer esses buraquinhos grandinhos, tá? Para que entre o palito de churrasco. O palito de churrasco, eu cortei ele ao meio, tá bom? E temos a bola de gude. Então, eu furei. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, enfiar, tá? Cruzando esses palitinhos, tá certo? Veja como é que eu vou fazer. Eu tô colocando aqui, tá bom? Olha como que eu tô fazendo. Para fazer a minha brincadeirinha do joguinho cai ou não cai, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção nesse joguinho que a gente tá fazendo, tá bom? De cai, mas não cai. Então, fiquem ligados na brincadeirinha, não é? Esse joguinho que é bastante interessante, tá bom, gente? Então, fiquem ligadinhos nessa brincadeira. Veja como é gostoso brincar. Vamos chamar, pode brincar com o papai, com a mamãe, com o priminho, com a priminha, tá? Com os amiguinhos. Então, é bastante interessante esse joguinho do cai, mas não cai. Então, vamos prestar atenção, tá? Nesse joguinho do cai, mas não cai. Ele é bem interessante, a gente tem que saber como colocar, tá? Esses palitinhos, para que a bolinha fique encaixada, né? Para quando a gente começar a puxar, ela não caia, certo? Então, aqui, ó, a tiazinha já botou um aqui, já enfiou outro por aqui.
Tiazinha já botou aqui. E agora o que ela vai fazer? Vou abrir a tampinha e colocar as bolas de gude aqui. E eu vou tentar, não é? Eu com mais outra, que esse jogo, esse cai, mas não cai. Tem que ser com 2 pessoas ou 3, tá? E cada um começa a tirar os palitinhos e não deixar que a bola caia aqui. Se cair, vocês perderam. Quem deixou a bola cair, perdeu o jogo. Então, esse joguinho é o joguinho de cai, mas não cai. Então, ó, a tiazinha tá puxando aqui, ó. Opa, mas não caiu. Então, eu tenho que prestar bastante atenção aonde eu vou tirar o meu palitinho. Por isso que o jogo é cai, mas não cai. Ei, então eu já perdi. A bolinha caiu 3 bolinhas, então eu perdi o jogo. Então, faz lá no teu brinquedinho de cai, mas não cai. E brinca lá com a mamãe, com o papai, com o primo, com a prima, com os coleguinhas, tá bom? Faz esse joguinho, cai, mas não cai, tá bom? Eu quero ver na próxima aula. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? Então, faz lá a tua atividade. Faz também o teu momento maker, que foi bastante interessante hoje do joguinho, tá? E na próxima aula eu quero ver. Beijo, meus amores, e fiquem com Deus. Tchau!